Meus irmãos, eu estive orando desde o mês de agosto, quando o nosso Walter falou conosco, preocupado, irmãos, porque a glória e a honra é do Senhor. Ainda que nós estamos sempre trabalhando com a palavra, mas o nosso Deus está aqui. Irmãos, Deus colocou um texto um pouco longo em meu coração, mas que está no livro de Ezequiel, capítulo de número 1. O tema que Deus deu aos irmãos está inserido no capítulo de número 10. Mas nós vamos, irmãos, trabalhar nesta noite aqui com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, lá no tema fala da segunda visão, os querubins. O tema, nós vamos ficar numa primeira visão da glória de Deus dos querubins. Vamos encontrar Ezequiel, capítulo de número 1. Diz assim, irmãos, o texto da palavra de Deus: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como fogo, a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saiu a semelhança de 4 animais, e este era a sua aparência. Tinha semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luzia com uma cor de cobre polido, e tinha mãos de homens, e debaixo das suas asas, aos 4 lados, assim, todos os 4 tinham seu rosto e suas asas. Uniam-se as suas asas uma a outra, não se viravam quando andavam, quando o qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como um rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas junto uma à outra, e as 2 cobriam o corpo deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir. Ia, não se viravam quando andavam. E quando a semelhança dos animais, o seu parecer era como brasa de fogo, ardente como uma aparência de tochas. E fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e o fogo saía, relâmpagos, e os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para qual dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas, a obra delas era como a cor de turquesa, e a 4 tinha uma mesma semelhança. E o seu aspecto, a sua obra, era como se estiver uma roda no meio da outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e os 4 tinham as suas campas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam a todas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas, para onde o Espírito queria ir. Ia, pois, o Espírito o impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando eles da terra, elevavam
fronte também as rodas de fronte deles, porque o espírito dos animais estavam nas rodas, e sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a tua cabeça, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada um tinha duas, e lhe cobriam o corpo, e de uma banda a cada um tinha outras duas, e cobriam a outra banda, e andando eles ouviam o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército parando sobre eles. Abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas, e por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de ambar, como o aspecto de fogo, pelo interior dele, desde a semelhança dos teus ombros, e daí para cima, desde a semelhança dos teus lombos, daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caiu sobre o meu rosto, e ouviu a voz de quem falava. Aleluia. Um pouco extenso esses 28 versículos, irmãos, para que nós possamos entender um pouquinho sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. E a Bíblia nos diz, irmãos, aqui no primeiro versículo: e aconteceu no 30º ano. Esse 30º ano, irmãos, está relacionado à vida do profeta Ezequiel. Irmãos, ele foi levado cativo no ano 597 a.C. Mas a Bíblia nos diz aqui, irmãos, que ele era filho de Bus e filho de sacerdote. E ele, desde a eternidade, foi treinado, irmãos, no ofício, foi instruído para ser um sacerdote, para servir, irmãos, na casa de Deus. E quando a Bíblia nos mostra, irmãos, que ele foi instruído, ele aprendeu o ofício. Irmãos, como pegar o cutelo, como cortar os animais. Irmãos, aprendeu sobre a indumentária, sobre a vestimenta, irmão, do sacerdote. Ele também aprendeu, irmãos, sobre o ofício do cerimonial da lei, irmãos, que era colocado sobre o sacerdote para que ele pudesse observar, irmãos, tudo aquilo quanto Deus queria que ele, irmãos, fizesse. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que agora ele está junto à margem desse rio. Meus irmãos, talvez pensando, irmão, nesse 30º ano, era um ano que ele iria, irmão, começar a fazer um ofício na casa de Deus. E agora ele estava fora da nação, estava longe do templo, irmãos, estava fora do seu povo. O que se passava na vida daquele homem que foi instruído, foi, irmãos, talhado para fazer aquele ofício. E eu fiquei a pensar na minha vida, irmãos, o que se passava, irmãos, na vida e na mente daquele, irmãos, profeta, daquele homem. Então eu pensei, irmão, em uma frase que veio no meu coração, quando aquele homem estava ali a pensar, irmãos, parece que tudo estava perdido para aquele homem. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, em Jó 7,14, porque a esperança para a árvore que ainda for cortada, ainda tornará a brotar, e não se cessem seus renovos. Versículo 8, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu trono no pó, contudo o cheiro das águas brotará e lançará ramos como a planta nova. Aleluia, no cheiro das águas. Aquele homem estava, irmão, indagando, estava, irmãos, perguntando, estava cativo no meio do seu povo. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que ele viu visões de Deus. E essa visão que nós, irmãos, começando a ler esses versículos, irmãos, tão misteriosos, parece confuso para que nós possamos entender. Mas aqui a Bíblia, irmão, nos mostra verdadeiramente o que Deus quer, irmãos, para um e para outro, irmãos, dentro daquele comportamento que ele chamou. Ezequiel foi, irmão, um dos poucos homens que teve a visão do céu e continuou vivo, irmãos.
dos seres viventes era como um carvão em brasa, a Bíblia diz. Irmãos, a semelhança de tochas, e eles zigue-zagueavam, irmãos, entre si, irmãos, debaixo daquele firmamento, irmão, como safira azul, a Bíblia diz. E entre os seus seres havia carvão de brasa, e perto deles havia grandes rodas, irmão, que chegava da terra até o céu, e aquilo foi sendo assustador aquele homem. Mas, irmãos queridos, aqui nós podemos ver, aleluia, que o nosso Deus que está aqui, o nosso Deus que nos trouxe a esta casa, o nosso Deus que preparou esta semana para mim e para você, irmãos, aleluia, está aqui para falar para você que nada está acabado, aleluia, que nossos dias prosseguirão na sua presença. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Vamos entender um pouquinho mais, irmãos. E a Bíblia diz que as rodas podiam ir, irmãos, em 4 direções. E elas viravam, irmãos, olha bem, e não giravam, porque era como, irmãos, um aro dentro do outro. E a Bíblia diz que elas cheiram de óleos, irmãos. E quando ele começou a ver aqui, naquelas rodas, como as criaturas, irmãos, os 4 rostos, estava ali, irmãos, tirado o controle do Espírito que falava aqueles seres, e eles se moviam para um lado e para o outro. E Ezequiel estava, irmãos, olhando para aquela visão. Aleluia, glória a Deus. Oh, meus irmãos, o que Deus tem para falar comigo e com você? Ezequiel estava, irmãos, olhando para aquela visão de Deus dentro daquele aspecto. Todos esses objetos, irmãos, e criatura estavam em movimento e criando um som ensurdecedor, irmãos, por causa das asas daquelas criaturas. Irmãos, era um mover de Deus muito grande, era um mover do Espírito muito grande, e Ezequiel estava ali, irmãos, quando tudo pensou que estava acabado para ele. Aleluia, o Senhor levanta e ele olha para os céus, e a Bíblia diz que ele olhou, irmão, em direção de onde vinha aquela voz, irmãos, aleluia, e acima da expansão daquela área cristalina, diz a Bíblia, irmãos, havia um trono de safira, irmãos, azul, e a Bíblia diz, irmão, que no meio do trono encontrava a glória de Deus, aleluia, a glória do santo, aquele, irmãos, que Isaías viu, irmãos, aleluia, que os anjos falavam santo, 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 aleluia, Senhor dos exércitos, aleluia, Ele está aqui conosco, e Ele em forma de fogo, irmãos, e metal incandescente, circuncidando, irmãos, o trono havia como se fosse um arco-íris, a Bíblia diz, irmãos, e um resplendor multiforme. Mas aqui, irmãos, vai a explicação para mim e para você nesta noite, do que o Deus Todo-Poderoso quer, irmãos, para mim e para você nesta semana. Aleluia. É necessário entendermos um pouquinho, irmãos, aleluia, o que isso significa para todos nós. A visão, irmão, na verdade é uma representação simbólica, irmão, do mundo espiritual. Quando Deus levou, irmãos, aleluia, Ezequiel, aquela situação, irmãos, do mundo espiritual invisível, o Senhor pegou algo, irmãos, aleluia, que ele não via e trouxe para ele em forma visível, irmão, algo que ele poderia identificar, aleluia, de maneira que o significado, irmãos, aleluia, não estava restringido aos objetos visíveis, diz a Bíblia, mas, irmão, no significado espiritual, irmão, de tudo aquilo representava para Deus. E Deus, irmãos, aleluia, mostra para ele, irmãos, como uma nuvem tempestuosa vinda do norte. Deus estava falando que o julgamento, irmãos, daquele povo que estava em desobediência, não viria o julgamento do norte, como veio Babilônia sobre a terra de Israel. Aleluia, ó Senhor. Ele vê, irmãos, a dificuldade que o povo estava passando. Aleluia. Olha, irmãos, ainda o nosso Deus continua falando de uma forma tremenda e poderosa. Ainda o nosso Deus está aqui, irmãos, aleluia, trabalhando em cada vida. E quando ele olhou, irmãos, para aquela nuvem, ele viu, irmãos, um Deus pessoalmente que estava entronizado no centro, irmãos, daquela dimensão. Aleluia. Irmãos, a coisa era muito forte, muito grande, muito preciosa. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que estava ali diretamente o juízo de Deus
Irmãos, olhando para a história de Israel, o povo passaria, irmãos, 70 grandes anos, irmãos, cativo em Babilônia. Imagina, aquele homem tinha 30 anos, com mais a profecia de 70 anos, irmãos, ele ia para 100 anos. Eu estou falando para você essa profecia 2611 anos atrás, irmãos. Olha bem, o nosso Deus fez e mostrou isso àquele homem. E aleluia, a Bíblia diz aqui, irmãos, que o símbolo daquele trono das rodas serve para demonstrar a universalidade de Deus, irmãos, operando em nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, em Hebreus, que o nosso Jesus é ontem, hoje, eternamente. A palavra dele é como uma espada de dois gumes e vai, irmãos, até a divisão da alma e do espírito, irmãos, é apta para discernir o pensamento e intenção dos corações. Irmão, Jesus vai, irmãos, aleluia, aleluia, na intimidade quando você era criança, ele vai quando você era jovem, aleluia, e vai, irmãos queridos, diante desse problema que talvez, irmãos, é um bloqueio para a sua vida. O Senhor é poderoso e justo está aqui. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, Ezequiel usou essa visão do trono para assegurar, irmãos, aos judeus, irmãos, que mesmo eles estavam em cativo, o Deus Todo-Poderoso estava no meio deles. Irmãos, a Bíblia diz em Naum, capítulo 1, aleluia, que o caminho do Senhor é no meio da tempestade, o caminho do Senhor é no meio da tormenta. Irmãos, aleluia, talvez você esteja no meio de um olho de um furacão, de uma situação tão, aleluia, irmão, desesperadora, mas o Senhor nosso Deus está aqui falando para você, como falou para Ezequiel, fala para o povo, ainda que eles estejam cativos, eu estou no meio dele, Deus está no meio dessa situação sua. O Senhor é poderoso para resolver esse problema para mim e para você. Aleluia, o nosso Deus está aqui com mão forte e poderosa. Aleluia, continua, irmão, no centro, ele continua no trono, ele continua sendo fogo, justiça e poder para a sua igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, Ezequiel viu aquele vasto espaço azul, diz a Bíblia, entre Deus e as suas criaturas. Representa, irmão, isso a santidade do Senhor. Irmão, Deus é santo, 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 santo. Na visão de Isaías, irmãos, a Bíblia diz que aqueles seres tinham, irmãos, 6 asas. Irmãos, e com 2, irmãos, cobriu o seu rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os seus pés, irmãos, em reverência àquele que estava, irmãos, ao trono. Aleluia, ó Deus Todo-Poderoso está aqui. Você pode, irmãos, aleluia, sentir a sua presença. O nosso Deus é poder, é glória. Aleluia, diz aqui Ezequiel, irmãos, que a sua presença é como um fogo ardente, representa a justiça para a minha vida, para a sua vida. Ele é o juiz de toda a terra, irmãos, ainda, irmãos, que a nossa vida esteja, irmãos, em uma situação difícil, mas o nosso Deus ainda não deu veredito para você. O nosso Deus ainda não bateu no martelo e falou, aleluia, que está tudo terminado, não. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, meus irmãos, e ele diz aqui que ele viu, irmãos, que estava em torno daquele trono, irmão, em torno daquela expansão azul safira, como um arco-íris, irmãos, que representa a misericórdia e fidelidade de Deus para com o seu povo. Irmãos, olha, Deus é o Deus todo justo, irmãos. O nosso Deus é o Deus todo poderoso. Aleluia, aquele que olha, irmãos, para mim e para você como filho. Eu posso olhar para você como irmão e como irmã, mas Deus olha para você como pai, aleluia. Ele vem, irmãos, e tira toda a mazela da nossa vida. Ele olhava para Ezequiel como daquela forma. E ele olha para aquelas rodas, irmão, rodas gigantes, que simbolizam os atributos da onisciência de Deus, os atributos da onisciência do nosso Deus. Irmão, Deus conhece a sua vida amanhã, Deus conhece a sua vida, irmãos, aleluia, daqui uma hora, aleluia, Deus conhece, irmãos, aleluia, o
Irmãos do Senhor, nenhuma pessoa, irmãos, em algum lugar pode fugir da presença de Deus. Deus está olhando lá para o seu quarto, ver você. Você pode estar no mercado, você pode estar, irmão, dentro do ônibus, dentro do carro. Os olhos do Senhor estão, irmãos, aleluia, em todos os lugares. Aleluia, para onde que aquela roda virava, irmão, tinha um olho. Aleluia, não dá para fugir, irmãos, da presença do nosso Deus. O nosso Deus te conhece, conhece a minha vida, conhece a sua vida. Aonde você estiver, o Senhor te alcança. Aleluia, para o nome dele. Glória a Jesus. Não podemos escapar da sua presença. Saúl escondeu, irmãos, e o Senhor viu ele debaixo da bagagem. Não tem como, irmãos, aleluia. O nosso Deus, aleluia, se estiver na altura ele vê, se estiver embaixo ele vê. Não tem como escapar da sua presença. Mas ele vai um pouquinho mais além, irmãos, e fala sobre esses quatro seres, essas quatro criaturas, para que nós possamos entender um pouquinho, irmãos. E a aparência, irmão, daqueles seres era aparência radiante, aleluia, como carvão em brasa, irmãos. E estava ali, irmãos, aleluia, irmão, com aquele quarto rosto, olhando para um lado, para o outro, irmãos, aleluia, aqueles homens com semelhança de homem, diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, que mostra inteligência, o rosto humano, aleluia, mostra inteligência. Irmãos, atitude de servo mostra atitude, o rosto de boi. Irmãos, aleluia, o poder, irmãos, o reinado com o rei leão, aleluia. A Bíblia diz que por nada o leão volta atrás. Se ele marcou, ele vai, irmão, e determina, aleluia, para vencer a vitória. A Bíblia também diz aí, irmãos, também como a natureza celestial, a natureza da águia. O nosso Deus conhece, irmãos, os princípios e queria passar para aquele homem que o nosso Deus está na frente de todas as coisas. Oh, aleluia. Aparência de toste, irmãos. Os irmãos escolheram, aleluia, esse versículo. Irmão, brasa, fogo, aleluia. Glória a Deus. E quando eu olhei para esse versículo, irmão, do tema, nós podemos ver quatro coisas interessantes, irmão, dentro desse versículo. Irmãos, a primeira, irmãos, oração, encher. Você, irmãos, desce a oração, aleluia, de uma forma desvazia e volta cheio, irmãos. É semana de nós enchermos, aleluia, nossa vida. Um despertamento virá sobre o seu coração, sobre o coração da igreja, aleluia. Isso que Deus quer, que nós enchemos dele, enchemos da sua palavra. Irmão, depois disso, sobre irmãos, fala sobre trabalho. Sobre trabalho, irmãos. É tempo de nós trabalharmos. É tempo de ganharmos almas ao Senhor. Irmão, depois fala de brasas acesas do Espírito Santo. E depois fala de cidade, irmão. Fala do campo de atuação. Aleluia, do trabalho que Deus tem para você na sua vida, no seu bairro. Aleluia, é isso que Deus quer, irmãos, dentro daquele que eu pude entender. Mas voltando, irmãos, para a aparência daqueles relâmpagos que estavam ali. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que a aparência do fogo resplandecente sobre a luz, sobre a nuvem, e os relâmpagos que saíam, falavam, irmão, do julgamento divino prestes a acontecer. Irmãos, já aconteceu sobre aquela nação. Mas vamos contextualizar para nós também nessa noite. Aleluia, tudo passa por Cristo, irmãos. O Velho Testamento, o Novo Testamento, ele tem que mostrar, irmãos, Jesus é porta. Irmãos, e o Senhor foi e preparou moradas para mim e para você. Nós estamos na sexta dispensação, irmãos, a dispensação da graça. E cada dispensação, irmãos, ela tem um juízo. Irmãos, o juízo que está para acontecer, irmãos, aleluia, a grande tribulação. E aqui, irmãos, ele falava para, irmãos, aquele profeta, que o meu juízo era iminente, que o meu juízo iria acontecer. E a Bíblia diz, irmãos, um dos autores, que o juízo começará pelo dentro da casa do Senhor. Irmãos, é tempo de nós estarmos atentos, se firmar cada dia na presença de Deus. Aleluia, não ter no nosso coração a graça de Deus para que nós possamos estar firmes. Irmãos, escutar o barulho da trombeta, irmãos de Deus, soar e estaremos no dia.
ensinar a Ezequiel. É muito importante, irmão, para todos nós. Irmãos, Deus diz nesta hora, para mim e para você, irmãos, que é iminente, que é inevitável, ainda o homem queira ou não queira, irmão, Deus determinou a sua palavra e virá buscar a sua igreja. Aleluia. Veja e olha para os tempos, irmãos. O mundo está uma nova deriva. Aleluia. Irmãos, o pastor Costa Dias pregou na ONU e falou: vocês estão mais de 50 anos tentando buscar uma solução para a sociedade. Irmão, mas nós temos a resposta, nós temos a solução para a sociedade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aquele, irmão, que morreu, aquele que vive eternamente para buscar a sua igreja. Nós temos a resposta para a solução do casamento, para a solução do drogado, para a solução, irmão, daquele que está ébrio, para a mulher que está em fora, irmão, de uma vida dissoluta. Deus tem a solução para ela. Aleluia. Ezequiel, irmãos, disse ao povo: aleluia, glória a Jesus. Deus é um Deus universal nosso. Nosso Deus é um Deus universal. Irmãos, olha bem, Deus nunca abandonou o seu povo. Pensa nisso. Eu entrei uma vez numa sala com 4 juízes. E tinha um juiz, irmãos, que era japonês, ele ficou na porta. E os outros 3 entrou ali com um advogado. Irmãos, e aquele juiz que estava na porta, ele falou para mim: olha, você já perdeu essa questão, o seu tempo já prescreveu. Irmãos, o diabo foi usando a boca daquele homem, irmãos, e eu quieto ali. Ele estava, irmãos, revestido de toda a autoridade, aquela indumentária preta sobre ele. Quer dizer, eu sou a lei aqui, você pode sair daqui preso, eu represento, não, eu sou a lei, ele está no lugar mais alto. E eu fiquei orando ali, falando: Jesus, tenha misericórdia, o Senhor ainda não disse que eu perdi essa causa. Aleluia. Oh, nada está perdido, irmãos, nada está perdido. Ezequiel pensou que tudo estava acabado. Aleluia, que aquele tempo, a pouco ele foi preparado, irmãos, para servir a casa do Senhor. Mas Deus abriu esta grande visão, irmãos, e mostrou para ele, aleluia, que ele continua no mesmo lugar, que ele é o Deus da igreja, que ele é o Deus do seu povo, que ele é o Deus todo-poderoso, irmãos, aleluia, para resolver as suas causas. Nós somos, irmãos, encorajados nesta noite para lembrarmos e reconhecermos que o soberano está no controle da sua vida, está no controle da igreja, está no controle do ministério, está no controle, irmãos, aleluia, do grupo desses varões. Aleluia, simplesmente, irmãos, para sermos vitoriosos, irmãos, é obedecer a voz de Deus, a determinação que Deus dá à sua igreja. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Continue abençoando esses homens que estão aqui louvando ao Senhor. Aleluia, que Deus possa continuar falando no seu coração e no meu coração ainda esses dias. Deus abençoe. Comecei a viajar um pouco no culto de ontem. Quem não veio ontem aqui estava repleto. E a gente conversando com os companheiros que nos auxiliam falaram assim: Oswaldo, tinha que ter telão, porque tinha muitas, mas muitas pessoas lá fora. E eu comecei a pensar: quem está aqui hoje que não estava ontem? Quem estava ontem que de repente não está hoje aqui? Eu pensei no versículo 3, que o irmão leu, que diz assim: veio explicitamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Sabe por que você veio hoje aqui? Porque é hoje que o Senhor tem um particular comigo. É hoje. É hoje que